Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje vamos mergulhar num texto de opinião, um olhar muito particular sobre o ano de 2016. Uhum. A nossa fonte é um excerto do Edson Zogby que se chama 2016, um ano maior no mau sentido. Um título logo à partida? Sugestivo. Exato. E o que salta logo à vista, e que vai ser, digamos, o nosso fio condutor, é como ele usa repetidamente a palavra maior. Constantemente. Sim, para descrever imensos eventos, tendências daquele ano e quase sempre com um toque negativo ou irónico, pelo menos. Lá está. Portanto, o nosso objetivo aqui é mesmo desembrulhar isto, perceber os pontos que o Zogby levanta, entender porque é que ele acha que 2016 foi maior no mau sentido e ver quais são as ideias centrais dele. Parece-me um bom plano. Vamos a isso? Ok, então começando pela política e pela geopolítica, na visão do autor, claro. Sim, sempre essa ressalva. O texto é muito direto. Aponta ao Brexit, por exemplo, como o maior erro da monarquia britânica, a perspectiva dele. Certo. Depois passa para a eleição presidencial nos Estados Unidos e aí descreve o vencedor, bem, de forma mesmo contundente, o maior idiota do planeta. Uau! É forte. Concordo ou não, é o que está escrito. Precisamente. E depois há observações sobre as grandes potências. Ele afirma que a China já era a primeira potência mundial desde 2012. Ah, interessante essa data. Sim, mesmo que não fosse oficialmente reconhecida como economia de mercado. E ele até usa uma metáfora forte para criticar quem nega isso. Diz que é o mesmo que olhar para o sol e não admitir que ele ferve. É uma imagem poderosa, de facto, para vincar a ideia de negação do óbvio na ótica dele. Exato. E sobre a Rússia? Bem, o texto sugere que a força do líder russo se mostrou um pouco maior do que todos esperavam. Uhum. E que essa constatação por si só acabou por tornar essa percepção de poder ainda maior. Quase um ciclo. Percebo. A própria percepção alimenta a realidade ou a percepção da realidade. Parece que sim. E não fica por aqui. Olha, menciona também a América Latina, fala da megalomania do bolivarismo. Referindo-se à Venezuela e aliados, imagino. Exato. Descrevendo-a como bem maior do que poderíamos imaginar. Portanto, começa a ver-se aqui um padrão, não é? O uso constante do maior. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é como o autor consegue pegar em eventos tão diferentes, um referendo na Europa, eleições nos Estados Unidos, poder na Ásia, na Rússia, um fenómeno político na América do Sul, e costurá-los todos com este único adjetivo, maior. Sim. Funciona quase como um carimbo negativo, não é? Sugere uma escala de impacto, de perturbação, que ele atribui a 2016. Não parece ser, por acaso, esta escolha do superlativo. Exato. Sugere uma intensidade, uma magnitude que, na leitura dele, teve consequências, pronto, negativas ou, no mínimo, desestabilizadoras. Mas lá está, é sempre a perspectiva do texto que estamos a analisar. Precisamente. E essa lente do maior negativo, ela não se fica pela política. O autor aplica-a com a mesma força, digamos, à economia, às grandes empresas, aos escândalos de 2016. Uhum. Aqui é onde fica mesmo interessante ver até onde vai a crítica dele. Ele começa por fazer uma ligação, algo polémica, entre a pirataria do petróleo, que ele diz que nunca foi maior, e o financiamento do terrorismo. Ok, uma ligação direta. Sim. E mais controverso ainda, ele sugere que a intenção da Europa de largar os combustíveis fósseis teria, de certa forma, alimentado o extremismo. Ele descreve isto como o uso das mentes fracas a favor da covardia vestida de religião. É uma afirmação complexa e bastante forte. É bastante forte. E pronto, é o argumento dele, convém notar. Sim, são as associações que o autor faz, refletindo a sua visão muito particular dos mecanismos globais. Ele não tem receio de fazer estas pontes, por mais discutíveis que sejam, sempre com o maior como pano de fundo. Continua, e depois o foco vai para o Brasil, com exemplos muito concretos. Fala da maior empreiteira do Brasil. Uma alusão clara à Odebrecht, na altura. Exato. Salientando a ironia, tinha o maior discurso ético e ao mesmo tempo foi responsável pelo maior rombo da história do país. A contradição exposta. Exatamente. E logo a seguir um paralelo, menciona a maior empresa estatal brasileira, a Petrobras, dizendo que se afundou num buraco maior que os que fazem águas profundas. A imagem é outra vez Muito visual e muito crítica. aponta para o maior fabricante de telemóveis.
Samsung, com os telemóveis a explodir. Isso, a maior gafe. Depois, refere um dos maiores fabricantes de automóveis. Volkswagen e as emissões, o Dieselgate. Claramente, diz que mentiu descaradamente sobre as emissões de poluentes na maior cara de pau. A expressão é dele, maior cara de pau. Reforça a ideia da falta de vergonha, não é? Totalmente. E olha, nem o desporto escapa. O texto menciona que dois dos maiores jogadores de futebol do mundo, sem dizer nomes, mas era fácil perceber na altura, Messi e Ronaldo, provavelmente? pois, deram o maior calote nos impostos. O maior aqui na escala da fuga ao fisco, contrastante com o estatuto deles. Bem, uma avalanche de exemplos, não é? É impressionante a lista. E o padrão é claríssimo. O uso do maior para sublinhar a escala daquilo que o autor vê como falhas graves. Corrupção, fraude, falta de ética, ilegalidade. E a ironia é uma ferramenta constante, como disseste bem. A empresa com o discurso ético e o maior rombo. A petrolífera gigante num buraco financeiro. A líder tecnológica com uma falha de segurança básica. A marca de carros reputada a enganar nas emissões. Os ídolos do desporto a fugir aos impostos. Sim. O autor parece querer dizer que quanto maior a entidade, maior a figura, maior foi a queda ou a falha moral. Em 2016, se ligarmos isto ao quadro geral que ele está a pintar, percebe-se uma crítica muito profunda, transversal, não só aos eventos, mas à hipocrisia que ele vê nas estruturas de poder económico e nas figuras públicas daquele ano. Exato. Figuras de poder ou ícones, parece que se estende também à sociedade e à cultura no texto dele. Sim, como assim? É interessante como ele aborda, por exemplo, a figura do Papa. Descreve-o como o maior, reconhece a sua importância, mas introduz logo uma nuance, um contraponto. Diz que a estrutura do Vaticano, a pirâmide que tem abaixo dele, é bem maior que ele. Ah, interessante. Sugere quase uma tensão, não é? Entre a figura individual, por mais importante que seja, e a máquina institucional. Exato, parece que é isso. É uma forma inteligente de relativizar até a figura que ele próprio classifica como maior. Sugere que a instituição, a burocracia, os interesses instalados podem ser, na verdade, maiores, mais fortes ou mais resistentes à mudança do que o próprio líder. É um tema clássico, essa dinâmica entre indivíduo e estrutura. E ele volta aos jogadores de futebol e à fuga ao fisco, mas desta vez foca mais no lado social. Ah, sim. Diz que eles sorriem para os bilhões de idiotas que os idolatram. É uma crítica dupla. Pois é, não só aos jogadores, mas também ao público. Exato. Pela sua, na visão dele, idolatria cega a crítica. Quase que questiona a relação fã-ídolo. Sim, aí a crítica torna-se mais ácida em relação à sociedade em geral, talvez. Põe em causa a passividade, a falta de espírito crítico das massas perante os seus ídolos, mesmo quando eles têm comportamentos, eticamente duvidosos. É um comentário sobre a cultura da celebridade. E a crítica aos médios tradicionais vai na mesma linha. O autor diz que a inutilidade se mantém. Mas atenção, não culpa só os média. Então, Ele argumenta que isto acontece porque a massa de ignorantes que os acompanham é bem maior. Outra vez a ideia de escala. percebo. Estabelece uma relação de interdependência. A irrelevância dos médias estaria ligada à falta de discernimento do público. Parece ser isso. É uma visão bastante pessimista do ecossistema mediático e da literacia do público, não achas? É uma perspectiva dura, sim. Sugere um ciclo vicioso onde nem produtores nem consumidores estariam a elevar o nível. Claro que a interpretação do autor, muito crítica, talvez generalista, mas é consistente com o tom geral do texto dele. E por fim, neste bloco mais social, ele fala da terceira idade. Desconstrói aquela imagem idealizada de País das Maravilhas. Argumenta que essa imagem não é maior que o volume de remédios, tratamentos, cirurgias plásticas e cosmética aplicada. Pinta um quadro bem menos cor-de-rosa. Focado na medicalização, na pressão para parecer jovem, nas dificuldades reais do envelhecimento. Exatamente. Olha, o fio condutor aqui, nesta parte da sociedade e cultura, parece ser um ceticismo profundo. Uma desilusão, seja com a autoridade religiosa, com os ídolos desportivos, com os mídia ou mesmo com as fases da vida. Sim. O autor procura sempre expor o que ele vê como uma diferença entre a fachada
e a realidade, e usa o maior para realçar a dimensão dessa realidade que ele considera mais problemática, menos positiva. É isso mesmo. Isto levanta uma questão importante, não é? Sobre como as narrativas dominantes às vezes simplificam ou escondem complexidades. Pelo menos é o que este texto sugere. A repetição do maior serve para martelar essa ideia. A realidade escondida é de facto de grande escala. E a análise dele não para aí. Estende-se ao ambiente e à tecnologia, sempre com o mesmo padrão. Continua com o maior. Continua. Mencionou o facto de 2016 ter tido, na altura, o maior calor de todos os tempos, mas contrapõe logo com uma miopia ambiental maior ainda. A justa posição. Problema recorde, resposta insuficiente. Exatamente. A crítica é, perante um problema ambiental gigante, a capacidade de resposta, a vontade de agir seria ainda mais pequena, mais deficiente. O maior aplica-se ao problema e à inação. É retoricamente eficaz para o ponto dele, não é? Coloca em contraste a urgência objetiva do problema, o calor recorde, com a resposta humana subjetiva, a miopia. Sugere uma falha de proporções épicas na nossa capacidade de lidar com estes desafios. O maior aqui serve para enfatizar essa inadequação. E no campo da tecnologia, da adaptação económica, a crítica é parecida. O texto aponta para a atitude reacionária e, consequentemente, pouco inovadora de setores como os táxis. Pensando na Uber e afins. Sim, os hotéis Face ao Airbnb e os bancos. perante as fintechs. Exato. Ele considera que esta resistência à mudança por parte destes setores tradicionais é bem maior do que as condições que estes têm de virar o jogo. Ou seja, a incapacidade de se adaptarem seria um obstáculo maior do que a sua própria capacidade de competir. Parece ser essa a ideia. A falta de vontade de mudar como o principal problema. Limita o potencial deles de adaptação e sobrevivência. Mais uma vez, a ligação entre a escala de um problema, neste caso a inércia, e o uso do adjetivo maior, para lhe dar peso no contexto geral de 2016. Então, se tentarmos juntar isto tudo, que quadro é que emerge? Ao longo do texto do Edson Zogby, o que salta à vista é uma visão, consistentemente sombria de 2016. Muito sombria. A palavra maior funciona quase como um refrão, repetida à exaustão, para sublinhar a escala negativa de imensos fenómenos. Abalos políticos, escândalos económicos gigantescos, desilusão com figuras públicas, inação ambiental, resistência à inovação. Sim. A repetição constante parece querer saturar o leitor com esta ideia de que 2016 foi um ano de excessos, mas excessos negativos. Exatamente. O argumento central que ele constrói é esse. Esta acumulação de coisas maiores, maiores no sentido de mais graves, mais problemáticas, mais escandalosas, mais decepcionantes, resultou, paradoxalmente, num ano menor. É uma boa forma de colocar. Um ano qualitativamente pobre, um ano negativo na avaliação global dele. E a conclusão do texto resume isso bem quando ele expressa o desejo para 2017. Que fosse um ano de pequenos factos, mas que sejam muitos e bons, porque isso, na opinião dele, seria bem melhor. Em inversão. O maior foi mau, o pequeno seria bom. Precisamente. E é fundamental, mais uma vez, não custa repetir, sublinhar que estamos a focar-nos exclusivamente na forma como este texto constrói a sua argumentação. Não estamos aqui a validar se 2016 foi objetivamente assim, mas a entender a estratégia retórica do autor. Claro. Em resumo, então, o texto do Zogby funciona quase como um catálogo crítico de 2016. Usa o maior como ferramenta principal para destacar e ligar, sempre negativamente, coisas tão diferentes como o Brexit, Trump, Odebrecht, Volkswagen, fuga aos impostos de futebolistas, crise climática, resistência das indústrias. Uma visão panorâmica, mas sempre através desta lente muito específica e pessimista do maior. E esta análise da forma como ele usa a linguagem leva-nos talvez a uma reflexão final que vai além do próprio ano de 2016. Sim. Se um único adjetivo, como o maior, repetido de forma tão estratégica, pode ser usado para pintar um quadro tão abrangente e tão marcadamente negativo de um ano inteiro, que poder tem realmente a linguagem na forma como construímos a nossa memória coletiva? Como percepcionamos os acontecimentos históricos? É uma boa questão. Como é que a escolha deliberada de uma palavra, a sua repetição, a sua ênfase, pode influenciar ou pelo menos tentar influenciar a narrativa que fica sobre um período?
Não há aqui uma resposta fácil, claro, mas serve para pensarmos no peso das palavras na interpretação da história e do presente. Fica a questão no ar, talvez.